12, 2025, quarto ano e dia 308, desde o início da invasão total. Seja muito bem-vindo, eu o saúdo. No relatório diário de hoje, vemos um ataque devastador a uma unidade de elite das Forças Armadas russas. Resumo das conversas em andamento nos Estados Unidos da América entre Trump e Zelensky. E a resposta para a pergunta de por que ficar parado diante de drones não é mais uma solução, além de muito mais. Por que os soldados russos muitas vezes ficam parados como um cervo diante dos faróis quando um drone se aproxima deles? Você poderia pensar, ei, apenas corra, tente desviar, jogue algo contra o drone. Fazer algo é melhor do que ficar parado. Porque você só percebeu tarde o que esses drones realmente são e do que são capazes atualmente. Antes da guerra, muitos líderes russos viam drones First Person View apenas como brinquedos. Drones comerciais como os Mavics já eram alvo de piadas entre oficiais e os sistemas First Person View ainda mais. A ideia de usar essas plataformas com cargas explosivas como armas guiadas de precisão existia, mas era considerada irreal ou irrelevante. Essa avaliação equivocada fez com que a Rússia entregasse totalmente a iniciativa ao adversário. Estou falando aqui dos primeiros meses da guerra em 2022. A Ucrânia, por outro lado, entendeu bem cedo que preço, demanda e efeito se unem aqui. Enquanto não houver um mercado, os fabricantes não desenvolvem câmeras de alta resolução, melhores frequências de transmissão e também motores robustos para drones de uso em massa. Só então isso mudou de repente. De repente, margens altas se tornaram possíveis e especialmente os produtores chineses começaram a melhorar massivamente o alcance, principalmente a qualidade da imagem e a confiabilidade. A evolução técnica atendeu à demanda militar. Resumindo, esse congelamento que vemos frequentemente do lado russo agora não é um reflexo, por medo ou porque não sabem o que mais fazer, mas sim o resultado de suposições erradas de uma fase inicial da guerra. Muitos dos soldados russos aprenderam exatamente esse comportamento. Naquela época, ensinaram que drones são principalmente para reconhecimento. A reação padrão era então ficar imóvel, procurar cobertura, reduzir a silhueta. Se ficar parado, não te vem. Esse pensamento vem de uma época em que drones eram raros, munição era escassa e um ataque com drone era a exceção. Quem ficava parado tinha boas chances de não ser notado. Principalmente com as imagens de baixa resolução e os pilotos de drone ainda relativamente inexperientes. Na realidade de hoje, isso quase sempre leva ao mesmo resultado. Quem permanece passivo diante dos drones agrava o problema e paga com a própria vida. Já que agora se atua como operador de drones, outro drone já identificou a presença de soldados ali, então quando você aparece, já foi detectado a tempo. E em segundo lugar, os pilotos de drones agora veem tudo em alta definição ou formatos de imagens semelhantes, e não mais como antigamente, em uma versão bem pixelada, se é que podemos chamar assim. Na noite do dia 26, na noite de 26 de dezembro, drones ucranianos fizeram reconhecimento e atacaram unidades de elite russas em Beriansk, Donetsk. Segundo informações operacionais confirmadas, as forças atingidas foram da 14ª Brigada Especial Russa, do Diretório Principal de Inteligência. É uma unidade de elite da inteligência militar russa, responsável por reconhecimento, sabotagem e operações especiais. O ataque atingiu o posto de comando e alojamentos da unidade, causando grandes perdas. Segundo os ucranianos, e de acordo com as imagens, pelo menos 51 soldados foram mortos e outros 74 ficaram feridos. O incidente destaca mais uma vez que, mesmo unidades de alto escalão e consideradas especialmente protegidas na retaguarda, já não estão seguras contra operações com drones, e mostra novamente a eficácia da integração e do reconhecimento ucranianos na análise e no uso imediato de meios de ataque. Vamos dar uma olhada em Pokrovsk. Os russos conseguiram controlar completamente esta área a leste de Murad, assim como ao norte. O semicírculo está se fechando rapidamente enquanto os combates seguem nessa área, principalmente por unidades de elite, como a 38ª Brigada de Infantaria Naval ou a 25ª Brigada de Paraquedistas, que ainda mantém Murad ou o que resta dele aqui. Em Pokrovsk, a situação é parecida. A área segue parcialmente sob controle ucraniano e ainda há combates dos dois lados. O resto das rotas já está totalmente sob controle russo.
Os combates estão novamente direcionados aqui em direção a Rudinsky, os russos estão tentando alcançar o local novamente. Eles também tentam chegar aqui por Pokrovsk em direção a Brichine. No entanto, sem sucesso, exceto na área em vermelho escuro, onde houve resultados positivos. Hoje eu preparei um vídeo para você que é incrivelmente interessante, não deixe de assistir a esse vídeo novamente mais tarde. Trata-se de uma arma de ataque disfarçada chinesa, que aparentemente parece completamente inofensiva, mas na verdade não é. Como sempre, vou deixar o link no final do vídeo, nos créditos. Você já sabe que Trump vai se encontrar com Zelensky hoje. Como de costume, pouco antes ele fez o que não deveria. Ele tornou público que antes disso tinha ligado novamente para Putin. Trump escreveu em sua postagem que a conversa com o presidente russo foi, abre aspas, boa e muito produtiva, e que aconteceu antes do encontro com Zelensky, que deve ocorrer na presença da imprensa. Trump, mais uma vez, recorreu ao papai Putin para orientações ou ameaças. O problema não é o contato, e sim o sinal que transmite. Trump se apresenta novamente como alguém que gerencia os dois lados, mas fala primeiro com o agressor e só depois encontra o agredido. Assim, ele desloca claramente o equilíbrio de poder antes da conversa para Moscou. O Kremlin confirmou que Putin e Trump trocaram cumprimentos de Ano Novo e concordaram, em princípio, em criar 2 grupos de trabalho para um possível acordo de paz na Ucrânia. Um para a segurança e outro para questões econômicas. Ou seja, para nós isso significa um grupo para os interesses de segurança da Rússia e não da Ucrânia, e outro segundo a perspectiva russa. A ligação foi de Trump, algo que não consigo imaginar. Mais uma vez, Trump oferece palco, legitimidade e tempo a Putin antes mesmo de alguém falar com a Ucrânia, repetindo o padrão independentemente do resultado. Para Zelensky, isso é mais um mau sinal, pois negociações em que Moscou já aparece como parceiro igual não começam de forma neutra, mas distorcidas. Além disso, há também esta cena interessante aqui. Quando perguntado se os ataques russos à Ucrânia indicam falta de interesse de Putin na paz, Trump respondeu de forma evasiva e relativizou. Ele contou que Putin estaria, abre aspas, muito interessado em paz e colocou diretamente os ataques russos no mesmo nível dos contra-ataques ucranianos. Segundo Trump, essa avaliação não foi negativa. Ele afirmou que provavelmente é necessário, pois é preciso travar uma guerra. Destaca-se a escolha de palavras dele ao comentar as explosões em refinarias russas. Trump disse, em essência, que essas explosões não vieram do Congo e nem dos Estados Unidos, mas possivelmente da Ucrânia. Ele destacou que não perguntou nem pretende perguntar. Depois, ele resumiu a situação de forma técnica. Os dois lados estão em guerra. Com isso, Trump ignora novamente completamente uma diferença fundamental entre agressor e defensor. Ataques russos às cidades ucranianas, infraestrutura e civis são retoricamente equiparados a ataques ucranianos contra alvos militares na retaguarda russa. Essa postura se encaixa perfeitamente no já conhecido Muslimite. A responsabilidade é transferida, as causas ficam obscuras e Putin tem seu papel de agressor relativizado. Para a Ucrânia, isso significa ter que se impor nas negociações tanto militar quanto politicamente, apesar da situação totalmente desigual. Mas chega de conversas. Assista ao novo vídeo sobre o cruzador comercial chinês. Agradeço por ouvirem, especialmente ao tenente-coronel Drenecke, Robert Ziller e Dietrich. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.